Olá, meus alunos. Vamos conversar um pouquinho sobre entidades paraestatais. É muito interessante nessa parte do estudo fazer a diferença entre o chamado primeiro setor, segundo setor e o chamado terceiro setor. Para os estudantes da economia, eles trazem até inclusive um chamado quarto setor, mas não precisa tanto, que o nosso foco é o exame da ordem. Bacana? E não a economia. Então acompanhe aqui comigo o que eu vou desenvolver com vocês. Olha só. Quando eu falo em relação ao primeiro setor, eu quero que você pense nas organizações do Estado. Já quando você pensa em relação ao chamado segundo setor, você vai ficar preso à ideia das pessoas jurídicas, de direito privado, mas olha o detalhe, que eles vão atuar com fins lucrativos. Agora, quando você pensa no chamado terceiro setor, esse aqui nos interessa. Observe que também serão pessoas jurídicas de direito privado, mas que atuam, olha só, sem fins lucrativos. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Exemplo, você tem o chamado Banco Bradesco. O Banco Bradesco é uma instituição privada que atua com fins lucrativos e, obviamente, que não faz parte da estrutura do Estado. Ou seja, para trabalhar no Bradesco, não precisa fazer concurso público. O Bradesco não está sujeito à prestação de contas ao Tribunal de Contas. O Bradesco, quando deseja contratar, desculpa, o Bradesco não precisa fazer licitação. Por que isso? Porque o Bradesco, ele atua no segundo setor. O Bradesco é uma pessoa jurídica de direito privado e veja, nesse sentido, que atua com fins lucrativos e ela não compõe a estruturação do Estado. Porque se ela compôs a estrutura do Estado, ela seria parte integrante do primeiro setor. Agora, a pergunta é, o Bradesco, ele tem uma fundação que desenvolve trabalhos na área de educação, cultura. Opa! Mas repare que essa fundação não tem fins lucrativos, porque desenvolve trabalho de natureza social, filantrópico, sem fins lucrativos. Mas observe que mesmo essa fundação, sendo integrante do chamado terceiro setor, ela não vai ser necessariamente uma entidade paraestatal, que é o objeto do nosso estudo. Então, fazendo uma síntese, um resumo bem objetivo, observe. Falou primeiro setor, instituições do Estado. Exemplo, eu posso destacar as nossas universidades, eu posso destacar as nossas autarquias, os nossos ministérios, todos esses compõem a estrutura do primeiro setor. Quando você pensar no chamado segundo setor, lembre, instituições privadas que buscam o quê? Buscam o quê? O lucro. Bacana? Essas compõem o chamado segundo setor. Agora, quando você pensar no terceiro setor, são instituições privadas, mas que atuam sem fins lucrativos. E parte dessas entidades que estão compondo o chamado terceiro setor, elas vão fazer uma qualificação de acordo com a lei específica que eu vou tratar para vocês, e dessa qualificação, essa entidade que está atuando no chamado terceiro setor, ela vai ganhar uma nova roupagem, ela vai ganhar uma qualificação. Você vai chamar ela de organização social, você pode chamar ela de organização social autônoma. São 5 instituições privadas que recebem essa qualificação do Estado e agora elas passam a desenvolver uma atividade em comum, de mesmo interesse que o Estado. Tanto que agora elas estão caminhando no mesmo sentido de forma paralela. Então veja que nessa atuação do particular, sendo coincidente com o interesse do Estado, o Estado começa a incentivar, o Estado começa a fomentar, e em cima disso ele pode formalizar alguns instrumentos, como contrato de gestão, termo de parceria, termo de fomento, acordo de cooperação, tudo isso pode ser instituído para essas entidades que estão no chamado terceiro setor, que vinham a colaborar, caminhar no mesmo sentido que o Estado. Então, muitas questões do exame da ordem costumam afirmar que essas entidades que recebem incentivos públicos, como instituições sociais, organizações sociais civis de interesse público, integram a administração pública. Errado. Errado por quê? Porque elas integram o chamado terceiro setor. E por integrar o chamado terceiro setor, não são integrantes da estrutura da administração pública. Veja que as organizações sociais autônomas, o famoso Sistema S, SESI, SESC, SENAI, observe.
Volta e meia, você acompanha no jornal, eles lançando um extratozinho destacando que eles têm interesse em comprar mesas, cadeiras, materiais de escritório. Aquelas pessoas que têm o interesse de vender para o SESC, que participem desse chamamento público realizado pela essa instituição e façam suas ofertas. Observe que isso é muito parecido com a licitação, mas a licitação não é. E por que não seria uma licitação? Porque, repare, a licitação tem que ser realizada pelas entidades governamentais. Então veja que nesse sentido o SESC não é uma entidade governamental, uma vez que ela está no chamado terceiro setor. Mas observe que uma vez que ela recebe incentivos de natureza pública, ela se comporta como se público ela fosse, mas ela não é de origem pública. Então muitas vezes eu pergunto em sala de aula e eu pergunto agora para vocês. O SESC, quando deseja contratar pessoas para trabalhar, ela faz um concurso público? O SESC faz concurso público? Não faz. E por que o SESC não faz concurso público? Porque ele não integra a estrutura do Estado. Então observe que é muito parecido, mas é um pouco diferente. E diferente em qual sentido? Concurso público faz quem é integrante do Estado. Observe que o SESC faz um processo seletivo. Ah, professor, mas é igualzinho. Minha mãe trabalha lá, ela fez uma declaração que não tem cônjuge, companheiro nem parente de até terceiro grau, subordinado diretamente a ela. Opa, você já ouviu falar disso? Sim, claro que sim. No momento da vedação da prática do nepotismo, dentro da estrutura da administração pública direta e indireta, você tem essa obediência, a súmula vinculante número 13. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Essas entidades do terceiro setor não integram a administração pública direta, muito menos a indireta, uma vez que elas estão no chamado terceiro setor. Mas uma vez que elas recebem incentivos, dotações orçamentárias, podem ter inclusive servidores trabalhando aqui porque foram cedidos, possam ceder bens móveis, imóveis para essas instituições ocuparem provisoriamente enquanto desenvolve essa atividade social. Então, nesse intuito de estar recebendo esse incentivo público, ela se comporta como se público ela fosse. Tanto que nesse momento que elas estão recebendo dinheiro de origem pública, estão sujeitos à fiscalização por parte do Tribunal de Contas. Essas entidades paraestatais, aquela parte da transferência de origem pública, inclusive pode ser objeto de uma eventual ação de improbidade administrativa. Se um agente público começar a desviar esse dinheiro que é destinado para essa instituição social, esse dinheiro sendo de origem pública, cabe uma ação de improbidade administrativa contra esse agente público que se apropriou indevidamente desse patrimônio. Então tudo isso é observado. Então vamos devagarzinho. Primeiro setor, integrante do Estado. Segundo setor, instituições privadas com fins lucrativos. E terceiro setor, são instituições privadas sem fins lucrativos. Agora segue aqui comigo, olha só. Quando eu falo dessas entidades paraestatais, a gente já destacou que elas estão dentro do chamado terceiro setor. Ok. Observe que esse é o chamado terceiro setor. Parte do terceiro setor, não ele inteiro, recebe uma qualificação. E essa qualificação é porque ela preencheu os requisitos estabelecidos em lei. E dessa qualificação, essa entidade, que está no chamado terceiro setor, ela vai ser chamada agora de organização social autônoma, que é o famoso Sistema S. O Sistema S é criado por autorização legislativa. Você vai ter também a organização social, exemplo, a Rede Sara, que é muito famosa. Você tem aqui a organização da sociedade civil. Você tem aqui a organização da sociedade civil de interesse público. E você tem também as chamadas entidades de apoio. Ok? É muito interessante no exame da ordem você observar que vai ser cobrado o vínculo, o instrumento para a criação dessas entidades. Então eu vou dar algumas dicas bem precisas daquilo que foram cobrados nos últimos exames e aí a gente vai trabalhando e vai ficar fácil você gravar. Primeira coisa que você observa, o terceiro setor é um mundo gigantesco. E dentro do chamado terceiro setor você vai encontrar uma parcela, uma parte dessas entidades que receberam essa qualificação do Estado. E dessa qualificação do Estado elas passam a ser chamadas de entidades paraestatais. Essas entidades paraestatais, conceito, são pessoas jurídicas de direito privado que desenvolvem atividades de interesse público, social. Veja, não desenvolve serviço público, é serviço de interesse público, de natureza social, de caráter filantrópico. E, obviamente, sem ter fins lucrativos.
Então, nesse momento que por receber dotações, incentivos de origem pública, estão sujeitos à fiscalização por parte do Tribunal de Contas, devem adotar procedimentos similares aos adotados pelo Estado. Então, observe que vão respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios são observados por essas entidades paraestatais. E o principal que você vai lembrar, não vai fazer concurso público, vai fazer um processo seletivo, não faz licitação, faz um procedimento licitatório, pode fazer um regime próprio no intuito de realizar a contratação e deve prestar conta dos seus atos ao Tribunal de Contas. E curioso destacar que elas podem ser consideradas sujeitos passivos para improbidade administrativa. Bacana? Então a frase que eu gosto de destacar, acompanha aqui comigo. Olha só, esse aqui é o terceiro setor. Olha só, toda entidade paraestatal está dentro do terceiro setor. Mas nem toda entidade paraestatal, ok? Nem todas. Olha só, como é que eu falo? Olha só. O terceiro setor. Aqui, como é que eu vou falar? Ah, eu esqueci essa frase, lembrei agora, olha só. Toda paraestatal é integrante do terceiro setor. Mas nem todas que estão no terceiro setor são paraestatais. Bacana? Porque as paraestatais são apenas essas aqui que recebem aquela qualificação. Isso que eu queria destacar. E grava para mim quais são as 5 principais que eu quero destacar. Organização Social Autônoma, Sistema S. Organização Social, ok, tranquilo. Organização da Sociedade Civil, OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e as entidades de apoio. Vamos conversar sobre uma por uma. Vamos lá. Quando você fala em relação ao Sistema S, observe, ela tem a personalidade jurídica de direito privado, ela foi criada mediante autorização legislativa para o desempenho de atividades assistenciais de determinadas categorias profissionais. Eu trouxe aqui várias para vocês que qualificam nesse parâmetro, e aí a gente vai observar aqui, olha só. Você tem o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, você tem o SENAC, que é um dos mais conhecidos, o SESC, Siscob, SENAI, SESI, SESC, SENAT, SEBRAE. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês? Essas aqui, elas foram criadas de certa forma no intuito de estar acompanhando determinadas categorias profissionais. Tem os dos comerciários, tem os dos industriais. Então, nesse sentido, você concorda que é de interesse público que, de repente, tem um curso de capacitação específica para esses trabalhadores, tenha aspecto à cultura, lazer. Veja que o SESC proporciona a essas pessoas que são credenciadas ao sistema um meio de hospedagem digno em locais turísticos do Brasil. Então, dá acesso à cultura, dá acesso ao lazer. Então, nesse sentido, o Estado incentiva, o Estado fomenta. Mas veja que elas são custeadas mediante aquelas retribuições que eram de caráter obrigatório no sentido sindical. Então, tinha aquela contrapartida sindical que era repassada para essas instituições. Hoje, elas continuam sendo remuneradas mediante os incentivos pagos pelos associados, mas entenda, por mais que tenha uma origem de natureza privada, essa transferência de recurso, veja, elas estão sujeitas sim à prestação de contas do Tribunal de Contas. Então, se falar na prova que o SESC, por receber dinheiro de particulares para custear suas atividades, não sofre controle externo do Tribunal de Contas, esse item está errado, porque ela vai sofrer controle sim, uma vez que ela não está, de certa forma, pagando alguns impostos, está tendo benefícios de origem pública. Então, o Tribunal de Contas fiscaliza todas essas renúncias de despesa, essas concessões de despesa, tudo que tem origem pública está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas. A principal informação do Sistema S, o Serviço Social Autônomo, é a sua forma de criação, que se dá através de autorização legislativa para representar determinadas categorias profissionais. E lembrando, uma vez o aluno falou, professor, mas está tão cara a alimentação no SESC, está tão cara a natação do SESC, significa que eles estão tendo lucro? Não pode ter lucro, porque todo o dinheiro arrecadado ali deve ser reinvestido e implementado na melhoria do serviço ali prestado. Então você vai observar que o Serviço Social Autônomo, o famoso Sistema S, é uma instituição privada sem fins lucrativos. Isso você tem que observar sempre quando você pensar nessas entidades que compõem o chamado terceiro setor. Próxima entidade que eu apresento para vocês, deixa eu falar as características, vamos lá. Primeira característica que eu já destaquei, não pertence à estrutura do Estado. Na minha opinião, é mais importante, elas não podem ter fins lucrativos, executam atividade de interesse público, mas não são serviços públicos, isso mesmo. Olha só, professor, mas não é serviço público não? Não é serviço público. Aqui em Brasília tem uma que eu acho fantástica. Você tinha uma associação chamada Associação Pioneira. Essa Associação Pioneira, ela desenvolvia um trabalho fantástico em relação à área da saúde.
E nesse momento que ela estava desenvolvendo esse trabalho fantástico em relação à área da saúde, ela se dirigiu até o Ministério Supervisor, que no caso foi o Ministério da Saúde, porque a área de atuação dessa associação chamada Pioneira é uma área voltada à traumatologia, reabilitação das pessoas que sofreram acidentes. Então veja que nesse intuito, por desenvolver esse trabalho fantástico, ela queria continuar desenvolvendo. Tanto que essa instituição começou a receber dinheiro, doação de algumas instituições internacionais. Bacana? Essas instituições começaram a fazer doações, só que mesmo assim não estava sendo suficiente para essa instituição, a Associação Pioneira, continuar com o seu serviço. Então, nesse sentido, foi apresentado para o Ministério Supervisor, que foi o Ministério da Saúde, o intuito de assinar um chamado contrato de gestão. Desse contrato de gestão, uma vez que foi preenchido todos os requisitos estabelecidos em lei, pôde receber do Estado um fomento, um incentivo, dotação orçamentária específica. E dessa qualificação, mediante a assinatura do chamado contrato de gestão, essa associação pioneira, que atuava sem fins lucrativos, que era uma pessoa jurídica de direito privado, que estava no terceiro setor, ela recebe uma nova roupagem, ela recebe uma qualificação depois dessa assinatura do contrato de gestão. E a partir de então ela passou a ser chamada de organização social. E qual é essa organização? A instituição SARA. A instituição SARA é referência internacional. Então, nesse sentido, observe, ela deixou de ser uma associação e agora passou a ser chamada de entidade paraestatal, porque ela está caminhando paralelamente, ela está caminhando de mãos dadas com o Estado. Mas entenda que, apesar de estarem percorrendo o mesmo caminho, entenda que o Estado, primeiro setor, e a Rede SARA, terceiro setor. Então a Rede SARA agora quer contratar médicos. Contrata o médico que ela quer? Não, faz um processo seletivo. A Rede SARA tem recebido R$1 milhão do Estado. Pode pegar esse R$1 milhão e comprar os produtos aonde que ela quiser? Não. Vai adotar um procedimento similar àquele adotado dentro das licitações. Então isso que você tem que gravar sempre quando falar em relações às entidades do terceiro setor, as chamadas entidades paraestatais. Muitas questões do nosso exame da ordem costumam afirmar que compõem a estrutura da administração pública indireta. Autarquias, fundações e organizações sociais. Errado. Tanto que eu trabalhei com vocês na aula de organização da administração pública, o mnemônico FASE. O que é o mnemônico FASE? F de fundações, A de autarquias, S de sociedade de economia mista e E de empresas públicas. Então essas que vão integrar a estrutura da administração pública indireta. Bacana? Não confunda isso. Falou entidades paraestatais, terceiro setor, não integra a estrutura do Estado. Vamos ver as características aqui, vamos lá. Não tem fins lucrativos, não executa atividade de interesse público, mas não são considerados serviços públicos, fique atento em relação a isso. Próxima característica, são custeadas por contribuições compulsórias, pagas pelos sindicalizados, devem licitar, mas observe que elas vão adotar um procedimento, um regulamento próprio, que vai ser bem parecido com a licitação, mas não é a licitação, e aqui tem uma importância aqui, olha só. Elas são imunes aos impostos sobre bens, rendas e serviços. E por que elas têm essa imunidade tributária? Você concorda que elas recebem alguns benefícios de origem pública? Elas não estão caminhando no mesmo sentido que o Estado? Qual é o mesmo sentido do Estado? A busca do interesse público. Então, nesse sentido, por elas desenvolver atividade de interesse público, atividade social, o Estado dá a concessão de alguns benefícios para elas. Inclusive, é o aspecto da imunidade sobre bens, rendas e serviços. E o principal, aqui eu destaco para vocês, não precisam contratar pessoal mediante concurso público. Isso é o fundamental que você tem que destacar. Falou instituições paraestatais, falou instituições, seja qual for, organização social, OSA, OCIP, OSC, entidade de apoio, qualquer uma, elas não realizam concurso público. Bacana? Vamos ver a próxima aqui que eu trouxe para vocês. Vamos lá, vamos lá. A próxima que eu quero falar é a chamada organização social. Quando eu falo em relação à organização social, vamos observar que tem uma lei própria que regulamenta aqui a atribuição dela, e essas organizações sociais, elas estão disciplinadas, deixa eu colocar aqui a lei para você, que é bem importante,
É claro que não precisa aprofundar em relação à lei. Como a gente está fazendo um curso intensivo, eu estou trabalhando as principais informações, não precisa fazer a leitura dessa lei aqui. Você tem muitas legislações para trabalhar no seu exame de ordem da OAB. Não está sendo cobrado especificamente a lei, mas você tem que conhecer as características das organizações sociais. Primeiro, o mais cobrado em prova, inclusive eu vou dar um macetezinho para você já, para você não esquecer, é o vínculo, o instrumento utilizado para a formalização dessa organização social. E segundo, muito importante você destacar a área de atuação. Então observe que no seu conceito de organização social, você vai ter aqui, ela é instituída pela vontade de particulares, ok? Exemplo, deixa eu voltar. Exemplo, a instituição Sara, né? Como eu destaquei para vocês. A instituição Sara era fruto de vontade de particulares que estavam desenvolvendo aquela atividade social, após a devida qualificação mediante um chamado contrato de gestão. Elas podem receber, a partir de agora, vantagens como recursos orçamentários, isenções fiscais, bens públicos, empréstimos temporários, inclusive de servidores. Entendo que todas essas organizações, elas vão manter dentro do seu quadro conselhos, esses conselhos financeiros, conselhos administrativos, no intuito de estar dando transparência, prestação de contas, porque, veja, o Estado começa a dar um tanto de incentivo para essas instituições. Aí ela começa a esconder os seus dados? Claro que não. Esses dados têm que ser de origem pública, tem que ser transparente, tem que ser divulgado. E, para tanto, para garantir a lisura desse procedimento, cada conselho tem que ter alguns servidores compondo a sua estrutura, tanto o conselho administrativo quanto o conselho financeiro, bacana? Então tudo isso é analisado. Então veja que na organização social, o instrumento para a formalização dela não vai ser uma lei autorizativa, e sim um contrato de gestão. E quais seriam as áreas de atuação das organizações sociais? Acompanha comigo, olha só. A área de atuação dela vai ser sempre relacionada ao aspecto social, fique atento em relação ao artigo 6º da lei. Ela pode atuar na área de ensino, ela pode atuar na área de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Agora, vamos lá. Quando eu falo da Rede Sara, a Rede Sara, ela trata de saúde. Então tá aqui. Você tinha aqui um grupo de pessoas, um grupo de particulares, que constituíram uma associação. Essa associação, legalmente constituída, em pleno funcionamento há mais de 3 anos, preencheu todos os requisitos estipulados na Lei 9.637 e veja que ela poderia estar atuando tanto na área de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Então veja que no meu exemplo, essa associação pioneira ela tratava da área da saúde. Então o que ela fez? Ela analisou tudo que estava disciplinado em lei e aí ela apresentou para o Ministério supervisor a possível formalização do chamado contrato de gestão. Entenda que por mais que tivesse preenchido todos os requisitos estipulados na lei, a assinatura do contrato de gestão seria um ato discricionário. Então entenda que é fundamental você gravar tudo que eu vou destacar. Primeiro, cada instituição dessa particular que trata na área de educação, cultura, desenvolvimento tecnológico, saúde, ela vai apresentar o seu contrato de gestão, depois de cumprir todos os requisitos estipulados em lei, ela apresenta para o Ministério Supervisor. Se for da Saúde, Ministério da Saúde. Se for Educação, Ministério da Educação. Se for Tecnologia, Ministério da Tecnologia. Tá claro? E assim sucessivamente. Ele apresenta isso para o Ministério. O Ministério Supervisor pode assinar se achar conveniente ou se achar oportuno. E por mais que tenha formalizado esse contrato de gestão, veja que ele de forma periódica ele vai estar sendo analisado, fiscalizado, porque se essa instituição social descumprir aqueles requisitos de validade para a continuação dessa atividade, aquele dinheiro que foi transferido vai ser cortado. Aqueles bens que foram emprestados têm que ser devolvidos. Aqueles servidores que estão trabalhando lá têm que voltar. Então entenda que no aspecto do contrato de gestão tem fiscalização tanto por parte do Ministério Supervisor quanto dos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público, toda essa estrutura vai fiscalizar a formalização dessas organizações sociais. Muitos aqui em Brasília, exemplo, você tem alguns hospitais, o Hospital da Criança, ou a Rede Sara, e agora o governador está fazendo institutos. Ele pega alguns hospitais que eram de origem pública e está transferindo ele para a iniciativa privada mediante formalização de institutos, o que não deixa de ser mais uma forma de formalização das sociedades civis estar envolvido na atuação do Estado. Então tem uma termologia
Tem uma termologia, lembrei. Tem uma termologia que eles costumam falar que é chamada administração pública dialógica. Como assim, professor, administração pública dialógica? É quando a sociedade civil está se relacionando com a administração pública. Então você está tendo um diálogo, por isso você fala administração pública dialógica. É o particular desenvolvendo atividades que antes eram desempenhadas pelo Estado de forma paralela, combinada, onde há um diálogo, há uma conversa entre elas, ok? Fique atento em relação a isso. Então, organização social, 3 observações. Primeiro, formalizado por contrato de gestão. Segundo, é vontade do particular, que coincide com a vontade do Estado, aí será formalizado esse contrato de gestão. E terceiro, a área de atuação das organizações sociais são, aí eu coloquei, ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Segura aí, só fazer um intervalo rapidinho e eu volto dando sequência aqui nessa parte. Não sai daí.